Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu, Ricardo Overan, aqui para o Terça Livre, nesta quarta-feira, 20 de novembro, converso hoje com o doutor Paulo Fernando Melo, advogado e coordenador do movimento Brasil Sem Azar. Tudo bem com você, doutor Paulo? Boa tarde, caríssimos assinantes do Terça Livre. Maravilha, graças a Deus que você está aqui. Olha só, doutor Paulo, eu trouxe você aqui porque tem um assunto voltando quente, fervendo, e a gente precisa abrir o debate público, as pessoas precisam ouvir todos os lados, e a voz que geralmente não é ouvida é justamente a voz de vocês, né, do movimento Brasil Sem Azar. Então a gente está trazendo vocês aqui para que vocês exponham o ponto de vocês acerca desse tema tão delicado que é a jogatina. Né? A gente tem tomado conhecimento aqui que existem dois projetos no Congresso, um deles é do ano de 1991, o projeto 442, e o outro do ano de 2014, né, o projeto do Ciro Nogueira, a PLS 186, recente, né? E vocês já têm lutado durante 5 anos contra esse projeto também, mas parece que o ano que vem esse assunto vem comendo solto, né? O ano que vem, aparentemente, o bicho vai pegar nesse sentido aí. Eles querem liberar o jogo porque querem liberar o jogo, né? E eles exibem prós e contras nessa argumentação. Existem matérias aí na mídia dizendo que vai aumentar a arrecadação, que vai movimentar a economia, etc. A gente queria ouvir a opinião de vocês, queria ouvir o comentário de vocês, principalmente o seu, que está há tanto tempo lutando contra essa pauta. Muito bem. A legalização da jogatina vai mexer com a economia do país e com a vida de milhões de brasileiros. E o jogo nunca vem sozinho. O jogo sempre vem mal acompanhado do narcotráfico, do crime organizado, da exploração de mulheres, da prostituição, do endividamento das pessoas, da destruição das famílias, da violência doméstica e também do vício, ou seja, nós temos os ludopatas anônimos, as pessoas que são viciadas em jogo. Então, o grande argumento é que, com a legalização da jogatina, a arrecadação de impostos vai aumentar. Só que essa afirmativa é absolutamente inflada, ou seja, ela não traz os números reais. Segundo especialistas, inclusive nós temos o doutor Ricardo Gazel, que é um economista especialista nesta área, ele diz que, na realidade, haveria uma perda de cerca de 4,5 bilhões em impostos pela redução do consumo de outros bens e serviços, ou seja, a pessoa deixa de consumir em cultura, deixa de consumir em restaurante, deixa de consumir em serviço e passa a gastar na jogatina. Então, na verdade, nós teríamos uma perda real. Quando no passado nós tivemos, na vigência da Lei Pelé, os bingos, os valores de arrecadação não chegaram aos tão propagados 15 bilhões, não chegaram a nem a 1% disso. Bom, então já foi uma decepção da primeira vez, é isso que você está me dizendo, né? Já houve uma tentativa, essa tentativa gerou uma frustração econômica. Agora, com relação aos prós, né, eles apresentam um aumento de arrecadação, apresentam, de forma geral, argumentos que são econômicos, né? Argumentos que gerariam empregos, inclusive, entre outras coisas que eu li aqui. Agora, os argumentos contra, quer dizer, eles geralmente vão na direção dos custos para a sociedade, né? São custos sociais, como problemas psicológicos e demais. Eu gostaria que você colocasse a sua voz, né? Que vocês têm entrado nessa luta aí contra esses dois projetos, né? E também gostaria que você falasse um pouco mais sobre os dois projetos, né? No que consistem esses dois projetos, no que é que eles são diferentes, né? As pessoas precisam entender isso, porque o ano que vem esse assunto vem comendo solto, né? E vem concorrendo, inclusive, com o pacote anticrime do Sérgio Moro. Então, veja, o vício da jogatina é um transtorno de comportamento muito grave. Tanto é que foi incluído pela Organização Mundial de Saúde, OMS, no Código Internacional de Doenças, o CID-10. Ou seja,
Até a Associação Americana de Psiquiatria, né, afirma que os danos do jogo se assemelham muito àqueles provocados pelas drogas, como álcool, a cocaína, entre outros. Então, a jogatina destrói as famílias, tem um alto custo social. Por isso, o mais importante, além de discutir os dois projetos, é saber a opinião da sociedade, é saber a opinião dos brasileiros. Afinal, é preciso saber quem vai pagar a conta do custo socioeconômico. E isso precisa ficar muito bem esclarecido. Porque o lobby da jogatina aponta que a liberação dos jogos aumentaria a arrecadação tributária. Contudo, o melhor ponto de partida para essa discussão é ver qual é a posição de entidades sérias, ou seja, o Ministério Público Federal é contra, os auditores da Receita Federal são contra, a Polícia Federal é contra, o sistema de das nossas Forças Armadas é contra, ou seja, o Brasil não quer o jogo, porque no jogo sempre alguém ganha, e quem ganha? A banca, ou seja, é sorte para alguns e azar para muitos. Então é preciso que nós encaremos a realidade. Os jogos de azar não trariam novas possibilidades financeiras para o país em crise. O produto interno bruto, ele não aumenta, apenas o dinheiro sai de um segmento e vai para o outro, além dos enormes riscos que estão escondidos, como eu já falei, a corrupção, a lavagem de dinheiro, a sonegação de impostos, a prostituição, o tráfico de drogas e também, obviamente, aquela questão política. Por que os políticos são favoráveis à legalização do jogo? É uma maneira de instituir o Caixa 3, ou seja, de ter recursos para financiar as suas campanhas eleitorais. Excelente, doutor Paulo. Muito obrigado pela explicação. E, assim, para as pessoas entenderem melhor, assim, quais jogos que se tratariam? Muito bem. Os projetos preveem a legalização do jogo do bicho, né? A questão dos cassinos, a questão dos bingos, das máquinas. Lembra no passado em que nos bares, nos botecos, nas panificadoras das periferias, nós tínhamos aquelas famosas máquinas, né, dos caça-níqueis, em que, inclusive, as pessoas deixavam de comprar pão para poder jogar naquelas máquinas. De tal maneira que esse mercado já tem dono, e os donos são exatamente aquelas pessoas que já vivem da contravenção, já vivem do submundo do crime. Excelente, excelente. É muito bom saber, porque assim as pessoas não fazem confusão, por exemplo, com o jogo de futebol, com o jogo de vôlei, com outros tipos de jogos. A gente está falando aqui dessas modalidades que você enumerou para a gente aqui. Bom, acredito que essa informação aqui ela é de suma importância, porque parece que esse assunto está sendo abafado, né? A mídia evita falar dele, a gente tem que trazer ele à tona mesmo. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses dois projetos do Congresso, né? Esses dois projetos que estão no Congresso, aliás. Esse de 1991, o projeto 442, e esse o PLS 186, do Ciro Nogueira, de 2014. Certo. No que eles consistem, os dois? As duas propostas que tramitam no Congresso Nacional, o projeto de lei no Senado e o projeto de lei na Câmara, se propõem legalizar os jogos de azar no país. Eu até brinco dizendo que o nome não deveria ser jogos de azar, deveria ser jogos de sorte, já que ninguém ganha. Então, na verdade, esses dois projetos é uma espécie de bode na sala, ou seja, para desviar a atenção dos reais problemas econômicos que o país enfrenta, querem fazer que a população acredite que a legalização da jogatina resolverá, num passe de mágica, trazendo o dinheiro que falta aos cofres públicos, para a área de educação, para a área de saúde e até mesmo da segurança. Muitos defensores da jogatina dizem, não, vamos pegar uma parte do dinheiro arrecadado do jogo para aplicar na segurança. Vale a pena lembrar que as loterias oficiais, Loto, Lotofácil, Mega Sena, já destinam uma parte dos recursos para o Fundo Penitenciário Nacional. E esse dinheiro, na prática, ele acaba ficando contingenciado, nem é aplicado na prática realmente
na questão dos presídios. Outra coisa importante é que se fala da fiscalização do Estado. Ora, você não consegue nem combater o mosquito da dengue, você não consegue nem que todas as crianças na idade consigam ser vacinadas. Como que você teria uma estrutura para fiscalizar mais de 5.000 municípios no país? De tal maneira que uma coisa que nos chama bastante atenção é que o noticiário mostra que muitos parlamentares que são investigados, né, na força-tarefa, na questão da Lava Jato, a maioria deles são aqueles que defendem exatamente a legalização da jogatina, razão pela qual que a Associação Nacional dos Procuradores da República afirmou, né, que está preocupada em relação à questão da jogatina, porque não há possibilidade de impedir o crime, ou seja, a condição é zero de qualquer possibilidade de fiscalização. E quem disse isso não sou eu, é a Receita Federal, né, e os órgãos de controle das atividades financeiras, ou seja, o Estado não tem capacidade de fiscalizar a jogatina em todo o território nacional. Razão pela qual nós, sociedade civil, Movimento Brasil Sem Azar, as pessoas que lutam nessa área, o grupo dos ludopatas anônimos, assim como tem os narcóticos anônimos, alcoólatras anônimos, também tem aqueles grupos, né, que prestam ajuda às pessoas viciadas. Então, essas pessoas e suas famílias, que já sofrem o drama dos efeitos de jogatina, merece que esse assunto tenha uma discussão mais ampla, uma discussão mais profunda sobre uma questão tão complexa, que afeta a vida de milhões e milhões de brasileiros. Então, esse debate a ser travado pelo Congresso Nacional ano que vem merece uma maior discussão, merece que as pessoas tenham conhecimento dessas atividades no âmbito econômico, no âmbito social, médico, previdenciário e também legal. Repito, não é uma questão religiosa. Os nossos adversários sempre colocam que nós somos contra o jogo por motivos religiosos, o que não é verdade. Portanto, repito, é o chamado bode na sala. Querem colocar esse artifício, a legalização do jogo, para desviar a atenção dos reais problemas econômicos que o Brasil está enfrentando. Sim. Só para as pessoas entenderem, né, para o nosso ouvinte entender, você está colocando a questão da fiscalização, né? Nós temos no Brasil hoje, por exemplo, o ex-COAF, né, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e ele fiscaliza da seguinte maneira, né? Quando existe uma movimentação atípica, quer dizer, uma movimentação bancária que as pessoas não estão acostumadas a fazer, vamos dizer assim, que eu geralmente deposito R$2.000 na minha conta do meu salário e depois saco esse dinheiro gradualmente e fico devendo, sei lá, R$100 para o banco e depois vou lá e cubro a conta. Então eu tenho uma rotina que transforma essa movimentação de forma típica, né? Tipicamente o Ricardo faz essa movimentação. Se eu chego, por exemplo, no banco e acontece um depósito de R$100.000 na minha conta, não, de repente você não justifica isso daí, eu entro sou uma espécie de alarme lá para eles, falando muito a grosso modo, de que acontece uma movimentação atípica na minha conta. Tem um movimento de dinheiro muito elevado, muito diferente dos padrões que eu costumo consumir, né? E que essa movimentação deve ser observada, né, com maior critério. Se de repente eu entro numa investigação, isso vai constar lá para eles. Agora, o que eu estou entendendo é que quando se trata de jogatina, você não tem como fiscalizar esse tipo de coisa. Você não tem estrutura para isso, né? É isso que você está dizendo para a gente. Exatamente. Ainda hoje no noticiário, vi a questão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e que uma desembargadora movimentou milhões na sua conta e ela tinha nada mais, nada menos que 57 contas. Sem falar naqueles inúmeros políticos, tesoureiros de partidos políticos, já foram condenados e que também esses órgãos não puderam fiscalizar. Então, como querer nos convencer que com toda essa estrutura, num país continental como é nosso, nós teríamos uma maneira apropriada,
a fiscalização da jogatina em todo o país. Então, é uma visão muito ingênua, ou seja, de quem está fora da máquina do governo, imaginar que há condições de fiscalizar um setor que já tem tamanha tradição de corrupção. Com a aprovação desse projeto, nada mais se fará do que legitimar uma atividade que se impôs e continuará se impondo, pois estará nas mãos das mesmas pessoas, ou seja, dos contraventores, dos bicheiros, que são conhecidos pela marca da violência e da corrupção. Excelente. Quarta-feira, 20 de novembro, muito obrigado, doutor Paulo Fernando, muito obrigado ao Movimento Brasil Sem Azar aí por ceder o tempo aí, explicar para a gente, trazer esse problema à tona, né, a gente colocar essas vozes dissonantes em circulação para que as pessoas finalmente entendam esse debate que deve acontecer agora, no ano de 2020, aqui no Brasil, né, e que concorre com tantas decisões de justiça, concorre com o pacote anticrime do Sérgio Moro, concorre com as decisões do Supremo Tribunal Federal, né? A gente tem uma briga que ainda não terminou ali sobre a segunda instância, quer dizer, vai acontecer, não vai permanecer assim, não vai, o Senado vai fazer alguma coisa a respeito, não vai, o Congresso vai tomar alguma outra atitude, isso ainda não se sabe. Mas, no entanto, sabe-se que esse debate vem e ele entra para colocar mais pimenta nesse prato. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua participação. A gente aqui do Terça Livre agradece muito, você é sempre uma figura muito querida nossa aqui, né? Nós agradecemos também ao público ouvinte, né, que vem crescendo gradualmente, as pessoas têm compartilhado nosso conteúdo, têm dado curtir delas, têm deixado comentários, pedido assuntos, e esse é um assunto muito especial. Tá certo? Você gostaria de deixar algumas palavras finais para as pessoas acerca desse tema? Não, dizer que nós, do Movimento Brasil Sem Azar, estamos à disposição para dirimir essas dúvidas, né? Reforçar a importância dos cidadãos, dos eleitores, acompanharem os seus deputados e seus senadores em relação qual a posição deles em relação ao jogo, e que as pessoas possam estudar, possam ler e responder à pergunta: qual será o custo para o Estado para supervisionar a legalização do jogo do Brasil? Esse é o ponto nevrálgico, a questão central dessa discussão. Excelente. Então, vocês ouviram aí a voz da experiência, a voz da lucidez, a voz do esclarecimento nesse momento, adiantando esse debate para o ano que vem, do Dr. Paulo Fernando, do Movimento Brasil Sem Azar. Então, muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, um grande abraço a todos e até a próxima.